O Geely X2 é o carro elétrico mais vendido da China e aqui no Brasil também tem tudo para ser um dos. Afinal, esse carro aqui ele une um bom espaço interno, um bom porta-malas, um preço muito bom e também recheado de equipamentos. Se a gente considerar que essa aqui é a versão de entrada do carro. Esse aqui é o Geely X2 na versão Pro, a mais básica e que custa um pouquinho mais de 120 mil reais. Ou seja, a gente tem um carro com preço de Dolphin Mini, só que com espaço de Dolphin. E aí, será que vale a pena? É o que eu quero te contar nesse vídeo. Então, se você quer saber tudo sobre ele, fica aqui até o final do vídeo. Não deixe de dar aquele like também, de se inscrever aqui no Ao Volante. Bora lá! Depois de trazer a versão mais completa da Max aqui para vocês, chegou a hora de conhecer a versão Pro, que é a versão mais básica do carro. E nesse vídeo eu quero te falar quais são as diferenças, o que muda e se vale a pena ou não gastar a mais na Max. São 13 mil reais de diferença, ou então economizar esses 13 mil na versão Pro. Começando pelo design, que é um dos mais importantes aqui, o carro segue igual com faróis Full LED, continua não tendo aqui faróis de neblina, mas tem esse design bem fofinho e redondinho. Não tem sensores na dianteira e não tem câmera 360. Já está aí uma das perdas do carro. Inclusive a gente não tem nada aqui de assistência à condução. Então não tem nem mesmo o piloto automático, muito menos o adaptativo. Não tem ADAS, não tem assistente de permanência em faixa, não tem frenagem automática, não tem nada desse tipo de tecnologia. Aqui a gente tem calotas, não tem rodas de liga leve, inclusive ela disfarça muito bem, né? Mas são calotinhas. Não acho o desenho tão bonito, mas eu acho que o desenho ele esconde bem que é uma calota e de certa forma fica mais legal do que se fosse uma roda de aço. Acho que fica interessante. Esse pneu 205/65 aro 15, ele é bem borrachudão, tem um perfil muito bom para o dia a dia na cidade aqui em São Paulo. É um carro que é muito confortável de andar e você consegue passar em buracos sem sentir nenhum solavanco ou algum tipo de fragilidade do carro. Inclusive é um carro que não passa nem um pouco dessa sensação de fragilidade, enquanto alguns outros concorrentes até passam um pouco. Aqui a gente tem capa sempre nesse preto, porém o teto não é preto brilhante, como na versão mais completa. Aqui ele é pintado da cor do carro, então o carro inteiro fica no mesmo tom, não tem bitom. E aqui a gente também não tem câmeras que fariam, né, no caso, o sistema de câmeras 360. A chave é presencial, mas não tem botão para esse lado aqui, então tá, já é um dos pontos negativos do carro. Eu com a chave no bolso eu tenho que abrir ou na chave ou então dar a volta se eu quiser usar o botão. Desse lado do passageiro não tem. Então aqui um carro com um porte bacana, tem basicamente o entre-eixos aí de um T-Cross, é um carro bem espaçoso, eu já vou mostrar melhor ali dentro, mas tem um espaço muito bom. Aqui esse desenho, que ainda acho que traz uma cara um pouco chinesa demais para o carro, essas estrelinhas, creio que se isso aqui fosse liso, só no plástico, ficaria mais bonito, mas tudo bem, é uma construção ao longo de um tempo, né? A gente vai conseguindo adaptar cada vez mais os produtos conforme a gente avança nessa produção nacional, em parceria com a Renault. Acredito que a Geely consiga descolar os produtos realmente chineses com os produtos mais brasileiros, mesmo a marca sendo chinesa. Isso é muito interessante. Aqui a inscrição Geely X2, não tem nada aqui dizendo que é o Pro ou Max, você vai ver isso só pela roda e também por alguns detalhes como, por exemplo, o teto Biton, como eu disse já. E aqui, cara, uma das maiores mancadas do carro, o carro tá limpo agora porque eu limpei ele, mas eu tô numa semana bem chuvosa, o tempo agora deu uma boa melhorada, mas foi uma semana um pouquinho tensa em relação à chuva, todos os dias chovendo, e não ter o limpador traseiro aqui atrás fez muita falta. Eu sei, fica mais bonito quando o brake light fica aqui embaixo junto das lanternas, ao invés do tradicional aqui em cima. E a gente no final acabou trocando a funcionalidade por estética. Só que a funcionalidade ela acaba trazendo segurança, enquanto a estética não. Poderia pelo menos então ter um limpador que descesse aqui de cima, igual a gente vê em alguns outros carros. Isso realmente é um ponto negativo, principalmente na chuva, porque os carros hatches, eles espirram muita sujeira aqui para a parte de trás e você não tem como limpar. Mas agora um dos pontos muito positivos do carro, sem dúvida, é o seu porta-malas. A gente está falando de 375 litros de capacidade, é bastante coisa mesmo, só que a gente aqui não tem step, tá? É um carro que só tem o kit de reparo, não tem step. A gente tem aqui o triângulo, tem um acabamento bacana. Inclusive nessa versão aqui, ele não tá com aquela, ou pelo menos nessa unidade aqui, não tá com aquele acessório que você tem o levantamento automático aqui da tampa. Quando você coloca aqui aquela cordinha, sabe? Ele tá fixo aqui, então você tem que manualmente vir aqui e aumentar ou abaixar, mas tudo bem. Não tem também nada elétrico, é claro, a gente está falando da versão de entrada, nem na versão completa também não faria muito sentido ter. Aqui a gente tem pouco mais de 39 kW de capacidade de bateria, quase 40.
o que na prática dá uma autonomia de 289 de acordo com o Inmetro. Lembrando que a gente pode fazer tanto a carga lenta quanto a carga rápida. A carga rápida a gente consegue carregar até uns 80% em 30 minutos, mais ou menos, depende do carregador que você utilizar. E ele carrega bem rápido, realmente. Em casa você coloca numa noite, em mais ou menos 8 horas ele vai estar carregado, dependendo também, claro, do tipo de carregador que você usar, tá? 289 na prática, de acordo com o Inmetro, só que a gente consegue passar disso tranquilamente, tá? Consegue tranquilamente rodar mais de 300 km. Na prática a gente consegue fazer aí na vida real uns 320, 350, se você for muito otimista, tá? Eu não consideraria os 350 não, mas 320 a gente consegue com tranquilidade rodar. Aqui, olha, a gente tem mais um espaço, além do porta-malas tem mais 70 litros aqui, que é bastante coisa, dá para levar 25 quilos, então você consegue com tranquilidade levar mochilas, dependendo até aquelas malinhas, aquelas malas que não são rígidas, de rodinhas, mas aquelas que são meio uma bolsa, sabe, que tem alça, dá tranquilamente. O carro vem aqui com o carregador portátil, então a gente tem esse sistema de carregador que você liga na sua tomada, vem no padrão brasileiro já, isso é sensacional. É o carregador mais lento que tem, é o que mais demora, mas cara, você vai deixar na sua casa, você não precisa ter pressa, porque eu fecho direitinho depois. Aqui ficam alguns fusíveis, coisas relacionadas aqui à bateria, por exemplo, você puxa aqui e tira esse plástico, e a gente tem a bateria aqui embaixo. E ele é fechado assim porque basicamente você não precisa mexer em nada do carro. É mais seguro porque você não corre risco nenhum de colocar a mão onde não deve, tomar um choque, alguma coisa do tipo, uma descarga mais potente. Aqui a gente tem a parte do limpador de para-brisas, a água do esguicho. E aí, cara, ó, tudo só você fechar aqui, com uma mão fica difícil, né? Eu também tô querendo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aê, agora consegui. Pronto. E aí aqui, ó, tem alças pantográficas, muito fácil de abaixar e de levantar, sem nenhuma dificuldade. Então isso é muito legal. Legal que a gente está falando de um carro que tem um espaço interno muito bom também, que é o que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Mostrei no final lá na frente, mas não falei de números com vocês, né? A gente está falando de 116 cavalos, 15,3 kg de torque. Então é um carro que tem um torque instantâneo, 116 cavalos é mais do que suficiente para um carro desse, ele não é pesado, então é lógico que o 0 a 100 vai ser bacana. É um carro que tem um desempenho muito bom para você andar na cidade. Quando a gente compara com o Dolphin Mini, é muito melhor, não tem nem comparação. Quando a gente compara com o Dolphin GS também, a gente só vai perder aqui, claro, se a gente comparar com o Dolphin Plus. Aí o Dolphin Plus tem mais de 200 cavalos, é óbvio que ele vai ter um desempenho muito superior a esse aqui. Mas considerando um carro normal que a gente vê na rua por 120 mil reais, entre os hatches compactos, HB20, Onix, Argo, Polo, 208, esse carro aqui é um dos que tem o melhor desempenho, é claro. Pelo menos no 0 a 50, 0 a 80 ali, ele tem um desempenho exemplar. É um carro realmente muito ligeiro, que anda muito bem. O acabamento, cara, ele é simples, porque a gente está falando de uma versão de entrada, então a gente tem plástico aqui, tem só material macio onde você apoia o braço, e aí a gente tem, pelo menos aqui, vidro elétrico com toque. Eu não dá isso completamente como vocês viram, mas ó, tem alça PQP, o espaço aqui para a cabeça é bom, só que a gente também tem aqui encosto fixo. Tem gente que diz que atrapalha a visão. Na prática, cara, não faz diferença nenhuma, não muda em nada. Se ele fosse daquele estilo vírgula, talvez tiraria uns 2 dedinhos só aqui, não faria muita diferença não. O vidro traseiro é muito grande, então isso ajuda bastante a conseguir enxergar bem ali quando você está dirigindo e está enxergando pelo retrovisor. O espaço é surreal, é bizarro, então ó, eu consigo ficar de pernas cruzadas aqui, a movimentação é muito tranquila. Como o assoalho ele é plano, então mesmo quem vai aqui no meio, olha só, consegue ir com muito conforto. Bem legal mesmo. Tem saída de ar-condicionado traseira. Você fala, Bruno, mas esse carro tem calotinha. Tem, mas tem saída de ar-condicionado traseira, cara. Tem carro que não tem. Tem saída USB. Tem carro muito mais caro que tem tanta coisa, mas não tem às vezes alguns itens de conforto básicos como esse. Ou, por exemplo, o vidro não desce só com um toque. Sabia que uma RAM de 640 mil reais, o vidro de trás não desce só com um toque? Então assim, esse carro ele realmente perde algumas coisas em relação à versão mais completa do modelo, só que a gente também tem bastante coisa aqui. Inclusive, uma curiosidade um pouco inútil do carro, quando você tranca, ele faz um som de cuco. Ah, a chave lá dentro, né? Aí ele, lógico que ele não vai trancar. Eu vou pegar aqui a chave para mostrar para vocês. Olha o som que ele faz, ó.
Vocês conseguiram ouvir? Vou ficar mais próximo aqui com o microfone. Tá vendo? Muito legal, né? É inútil, lógico que é inútil. Mas é legal. Você consegue configurar isso aqui na multimídia. Tô no contraluz. Vamos andar aqui com o carro, só pra gente ficar ao lado contrário. E aí, olha como é fácil, inclusive, hein? Aí, assim tá bom, assim dá pra ver bem, tampou o sol. Olha como é fácil dirigir o carro, né? É só colocar em D. Eu não preciso apertar botão, não preciso fazer nada. A chave tá aqui. É um interior minimalista, bem feito, mas que não tem aquela história de colocar cartão, dificuldade de mexer em retrovisor, não tem nada muito diferente assim que incomode. E aí esse carro acaba sendo muito agradável por isso. Porque ele tem tecnologia, ele tem um estilo mais minimalista, mais moderno, tem uma multimídia gigantesca, mas a gente consegue mexer nos retrovisores de forma manual, consegue abrir e fechar o vidro da forma que é, de verdade, sem ficar um botão invertido, sem coisas muito diferentes. Aqui olha só o desenho, como é bonito. Diferente da versão mais completa, que a gente tem aqueles prédios e eles acendem, aqui nada acende, tá? E a gente tem esses riscos aqui que eu acho que fica mais bonito até, na verdade. Um black piano bacana. Só que ó, o acabamento aqui é simples, você tá falando de plástico. No painel a gente também tem plástico. E, diferente da versão mais completa, em que aqui a gente tem uma faixinha de couro, aqui também é no plástico, tá? Aqui a gente não tem material macio em nada. Aqui é tudo em plástico. Ah, Bruno, mas o Dolphin Mini tem material macio no painel. Eu não... Mas isso aqui, cara, calma aí. Ele tem esse espaço interno aqui. Ele tem aquele porta-malas. Ele tem uma multimídia desse tamanho. Não tem, cara. Só que aí você vai falar, ah, Bruno, mas o Dolphin Mini tem bancos elétricos. O Dolphin Mini tem câmera 360. E é verdade. E é verdade. E é por isso que assim, eles concorrem muito no preço. Só que são dois carros com propostas diferentes. E é o que eu falo lá no vídeo do Dolphin Mini, que eu testei recentemente também. E aí assim, qual que é melhor? Esse é melhor do que o Dolphin Mini? Não é. O Dolphin Mini é melhor do que esse? Também não é. Qual que é melhor que o outro? O cara não tem um melhor que o outro. Depende do que você quer. Esse carro ele é maior, o Dolphin Mini é menor. O Dolphin Mini é mais equipado, esse carro é menos equipado. Só que, algumas coisas, esse carro ele é mais equipado do que o Dolphin Mini, enquanto algumas coisas, o Dolphin Mini também é mais equipado que esse. Então assim, cara, depende. Você prefere a multimídia? Esse aqui é melhor. Prefere o espaço interno? Esse aqui é melhor. Se curte um banco elétrico, o Dolphin é melhor. Curte câmera 360? O Dolphin é melhor. Precisa de porta-malas? Esse aqui é melhor. Ah, mas eu prefiro... preciso de carregador por indução? O Dolphin é melhor. Então assim, eu quero um carro menor, porque onde eu moro é muito pequeno. O Dolphin Mini é melhor. Eu preciso de um carro mais espaçoso. Esse aqui é melhor. Então assim, cara, é um ringue, é uma luta que no final, se a gente ficar somando pontos positivos de um e pontos positivos de outro, versus pontos negativos de um e pontos negativos de outro, os dois empatam. Os dois empatam. E aí, o que vai desempatar? Você. O seu gosto. O que você quer. Entendeu? Então assim, o intuito desse vídeo, no final das contas, não é falar qual é melhor, qual é pior. Porque depende muito do uso, tá? Aqui a gente tá falando de um carro que, mesmo sendo uma versão mais básica, ele já tem aqui, calma aí, não focou. Ele já tem faróis automáticos. A gente tem uma multimídia gigante, como eu já disse, mais um cluster também, 100% digital. Bancos em couro, não tem nada de tecido aqui. Iluminação em LED. Aqui, ó, faltou, né? Uma iluminação, seria legal se tivesse. Não tem também aqui nenhum tipo de assistente de ponto cego, não tem. E a gente também não tem aqui o carregador por indução. Então o carregador por indução é uma das perdas em relação à versão mais completa. O acabamento aqui também. Câmera 360, não tem piloto automático, não tem banco elétrico. É isso basicamente, a princípio, além da parte visual do teto Biton, coisa do tipo, a grosso modo é isso que muda aqui para essa versão mais básica. Calotinhas, isso tudo por 13 mil a menos. Então assim, se você realmente precisa economizar, essa versão faz sentido. Mas na prática, essa versão aqui, ela mais existe para mostrar para você que vale a pena você levar o Max, do que para falar para você que de fato vale a pena você economizar esses 13 mil reais. Porque 13 mil reais, pensa comigo, 13 mil reais a mais você vai ter bancos elétricos, câmera 360, piloto automático adaptativo,
teto Biton, roda de liga leve, acabamento macio. Aqui eu não tenho certeza agora, não estou lembrado se a gente tem o limpador automático, mas provavelmente. A gente tem também carregador por indução, que aqui a gente não tem, e algumas coisinhas a mais, pormenores, como por exemplo o porta-luvas lá é diferente, tá? Lá é aquele estilo de gaveta, aqui é o normal. Lógico, você não vai gastar mais por causa do porta-luvas, mas já que você já está ganhando um monte de benefício, é legal que você tenha isso também. Ele vai ter iluminação interna, noturna, tem mais caixas de som também. Então a gente tem alguns benefícios, sim, esses são alguns benefícios. Eu acho que vale a pena a versão mais completa, entendeu? Eu acho que vale mais a pena. Mas se você quiser dar uma economizada, cara, esse aqui também é sensacional. Então a gente está falando de um carro que tem mais espaço aqui embaixo, tem duas saídas USB, mas tipo cima normal, dois porta-copos, chave presencial, a gente tem aqui um espacinho, tudo tem essa borrachinha aqui, ó, que você pode tirar para limpar. Isso ajuda bastante também. Tem um espaço gigantesco aqui. E também é bem macio onde você apoia. Bancos muito confortáveis, bonitos, com bom acabamento. Acho que o acabamento do carro ele é bom, mesmo sendo um acabamento mais simples. É um plástico de boa qualidade, tá? Não é um plástico que passa uma impressão ruim, de jeito nenhum. E é tudo muito encaixadinho. Cara, por exemplo, tem tanto carro que você pega esses consoles e você chacoalha e ele mexe. Aqui, ó, você mexe ele. Ó, tô fazendo força, cara. Ó, ele é muito rígido. Esse carro, ele é muito rígido. Tá vendo? Tem carro que você pega aqui e ele chacoalha inteiro. Esse aqui não, é tudo muito preso. É tudo muito bem feito. Olha a porta aqui, ó. Olha aqui o movimento que eu tô fazendo, ó. Tem carro que você faz assim, ó, parece que a porta é solta na sua mão. Esse carro não, ele é muito sólido. A construção dele é muito boa. A plataforma dele é muito boa. Aqui, mancada também que não tem farol. Farol não, é retrovisor fotocromático. Eu sei, muitas montadoras colocam isso nas versões mais completas dos carros. Mas, poxa, eu sempre falo, esse item aqui pra mim é um item de segurança. Não é luxo, não é equipamento pra ficar bonito na ficha técnica. Isso ajuda muito no dia a dia. Faz diferença. Faz diferença. E como eu já mostrei também, uma iluminação aqui seria interessante, seria bacana. Qual que é uma das maiores mancadas desse carro aqui também? É que ele só tem ajuste de altura do volante, cara. Não tem de profundidade. Isso também faz falta, tá? Por quê? Eu até encontrei uma posição boa de dirigir, mas se tivesse o ajuste de altura, de profundidade, além do de altura, eu encontraria uma posição melhor. Eu estaria mais bem acomodado aqui. Melhor acomodado, mais bem, né? Complicado. Eu estaria melhor acomodado. Mas, ainda assim, estou bem. Eu achei bom. Aqui fica o freio de estacionamento, tá? Multimídia, vamos lá. A gente tem sim agora Android Auto e Apple CarPlay. Atualizaram, finalmente. Era o que faltava. É um desperdício ter um carro com uma multimídia desse tamanho, uma qualidade, resolução, rapidez, tecnologia, para não ter o básico. Agora a gente tem, tá? Então a gente tem aqui alguns efeitos sonoros do som, já fica nesse atalho principal. Você pode abrir o capô por aqui, como eu fiz agora, mas fechar é só manualmente. Eu tenho que ir lá fechar daqui a pouquinho. Aqui a gente tem modo de estacionamento, algumas estatísticas de uso. Vale lembrar que essa parte aqui ela é configurável, então você consegue escolher quais são os melhores atalhos que você usa no seu dia a dia. Controles do carro, condução. O que eu não curti muito aqui? Toda vez que eu ligo o carro ele volta pro Comfort. Se eu colocar no Eco e no Fraco, e eu desligar, sair do carro, trancar ele, depois entrar de novo, ele vai abrir no Comfort e no Médio. Eu gostaria que ele guardasse as configurações de preferência. Entendeu? Isso não é tão legal. O pedal de freio, por exemplo, ele guarda, ele fica memorizado, mas o resto não. Então a gente tem aqui Auto Hold também, tem aqui a parte de estabilidade lateral do carro, tem modos de condução, iluminação. Como aqui a gente não tem iluminação interna, então não tem configuração nada de cor, coisa do tipo. Basicamente tem a altura do nível do farol. E aqui, se você vai iluminar ou não o carro ao abrir a porta. Então seria, na verdade, aquela configuração que você teria aqui mesmo. Né? Normalmente teria aqui se você quer desligar, ligar quando abrir a porta ou ligar tudo. É aqui o que ele faz. ADAS, não tem nada. Então, radar... mas na prática ele não tem assistente ativo nem nada. Aqui a tela a gente tem ajustes de brilho, vou deixar claro, escuro, automático. Ó, como fica bonito no clarinho, eu gosto. Então aqui a gente tem o idioma, coisas do tipo.
O alcance é padrão, é o dinâmico. O dinâmico vai de acordo com o seu consumo. Efeitos sonoros, como já mostrei ali. Aqui, de acordo com a velocidade do carro, ele aumenta ou abaixa o volume aqui dentro. Isso aqui é legal. Aqui, ó. A gente tem esse som para quando eu estiver dirigindo o carro. Ou esse. Ou esse. Eu deixei esse, porque eu achei o mais neutro e, de certa forma, diferente. Mas você consegue escolher qual que é o som que o carro faz quando ele começa a andar. Então, todo carro quando tá 25 por hora, 20, 30 por hora, ali até o máximo 30, o carro elétrico, ele emite, o carro é médico, um carro de vômito, né? Ele emite um som. Ele emite um som para poder alertar os pedestres, enfim, quem tiver ao redor, animais, coisa do tipo, para ser mais seguro. Então esse carro você consegue escolher entre esses três. Esse tom galáctico aqui, e é até engraçado na verdade, porque se você anda dentro de garagens, ele fica fazendo uma musiquinha, é bem estranho. Esse aqui é legal. E aqui, esse aqui é o mais louco. Você consegue escolher que som o carro vai fazer quando você aperta para trancar. Pelax do Sul, que é o padrão. Aurora do Recôncavo. Pulso do Vale. Cuco da Sorte. E Esperança Boreal. Esse aqui dá um pouquinho de vergonha. Então, pra vocês verem, eu vou colocar nesse aqui, Esperança Boreal. E vou desligar. O carro, quando você coloca em P, ele já para, né? E basicamente é isso para desligar. Basta você sair do carro e trancar ele. Mas, olha o barulho que ele faz. Ah, de novo, deixei a chave lá dentro, caramba. Aí é lógico que ele não vai. Que ali, agora há pouco fez o cuco, né? Eu mostrei pra vocês o cuco. Ó. Ah, que tá aberto, ele não vai fechar. Calma aí. Aí, agora vai. Aí, tá vendo? Aí, eu vou ficar mais perto pra vocês ouvirem. Esse aqui é muito chinês, né? Aí fica difícil, cara. Imagina, você para no shopping e aí do nada. Esse eu não acho legal, não. Mas enfim, você vai escolher o que você gostar mais. Eu acho legal, o cuco fica fofinho, acho que combina com o estilo mais fofo do carro, de certa forma. E, enfim, tem vários aqui, né? Eu vou deixar no cuco de volta aqui. E aí tem parte de conexão com Bluetooth. E aqui é a parte do carro. O nome do sistema é esse Fly Me Auto. Muito bom, tá? Por sinal. Bem bacana. Tem modo acampamento, por exemplo. Até 20% ele vai segurar a bateria do carro com o carro ligado, entre aspas. Funciona som e funciona ar-condicionado. Entendeu? Isso é legal. Bem legal. A gente também tem aqui modo repouso. Tem alguns temas. Você consegue escolher aí. Isso aqui é muito chinês, né, cara? É bizarramente chinês. Mas... calma aí. Cadê aqui? Você pode colocar, por exemplo, esse aqui. Esse aqui é um tema bacana. Padrão. Ó, esse aqui ficou bonito. Bom, você consegue adicionar na galeria. Você pode colocar a sua foto aqui, se você quiser, tá? E aí você vai passando pro lado aqui. Ele vai mudando para outros também. Enfim, você escolhe. Os outros carros também fazem isso. É bem tradicional desses carros chineses. Legal, né? Legal. Acho que essa é a palavra, legal. É um carro que ele é exatamente o que você espera dele, tá? É um carro que ele cumpre perfeitamente todas as funções na qual foi estabelecido. É um carro feito para ser urbano, prático, confortável, espaçoso. Ele faz isso tudo muito bem. Então, bora dar um rolê agora para eu te falar um pouquinho mais na prática como que foi passar uma semana com esse Geely EX2 Pro, versão mais básica do carro, que eu acho sim que vale a pena também. Eu não acho que não vale a pena. É que eu acho que por 13 mil reais, pô, você já consegue pegar o carro mais completinho, eu acho ele mais bonitinho. Acho que os equipamentos que vêm a mais pelo valor, eu acho que vale a pena. Mas se você quiser economizar, cara, excelente opção essa aqui também. Bora lá! É isso aí, galera, aqui estamos a bordo do Geely EX2 na versão Pro, a versão de entrada mais básica de todas
E que de certa forma vai valer a pena se você é um cara que é desprendido das novas tecnologias, como por exemplo uma câmera 360, um ACC. Ô Bruno, eu nunca pego estrada, não vou usar ACC. Beleza, vale você economizar esses 13 mil reais, que é o que muda da versão mais básica Pro para a versão mais completa, a Max. Ah, não ligo muito pra calota, tanto faz, é até bom ter a calota porque eu sou um cara que rala mais roda e aí depois é só trocar a calota. Beleza. Se você é uma pessoa que não se importa tanto com essas coisas, banco elétrico, calota, câmera 360, cara, vem nessa versão aqui que é sucesso. Agora, se você puder gastar um pouquinho a mais, esses 13 mil reais a mais, eu acho que é válido, eu acho que é justo. Ainda acho que 136 mil é um excelente valor para aquele carro lá. Vale lembrar que o Dolphin, quando chegou aqui no Brasil, ele chegou por 149 mil reais e já foi um preço excelente. Já foi excelente para a época. Quem diria que alguém ia conseguir lançar um carro elétrico por 150 mil reais? A realidade é que esse EX2 ele custa 136 na versão mais completa. Ele é mais equipado, mais completo, mais potente, é mais tudo do que o Dolphin GS, tá? E 136. Nos dias de hoje, o Dolphin foi lançado há 3 anos atrás, mais ou menos. Ou seja, 3 anos atrás, 150 mil era mais caro do que 150 mil hoje. Porque a gente tem inflação e tudo mais, enfim, o dinheiro vale mais, né? E aí, assim, quando a gente pensa que aquele carro custava 150 há 3 anos atrás e hoje um carro com mais custa 136, pô, vale muito a pena. A gente tá falando de versões de entrada, de entrada não, quer dizer, de versões completas de modelos de entrada. Polo, HB20, Argo não, né? Argo ainda não. Mas 208, esses modelos compactos de entrada, em versões mais completas, custam isso. O HB20 zero custa 130, 140 mil, entre essa janela. Depende, lógico, de cor, equipamento, modelo e tal, mas é mais ou menos isso. Aqui a gente vai ter muito mais na versão completa. Então, vale a pena. Mesmo na versão de entrada, ainda é um carro muito completo. A gente tem um carro com sensor, câmera de ré, farol de LED, aqui é digital, multimídia grandão. Digital entre aspas, né? Porque aqui a gente consegue mexer na temperatura de forma digital, mas a gente não consegue selecionar de fato quantos graus a gente quer. Então ele é e não é digital, né? Ele é digital na teoria, porque na prática é na tela, mas na prática não é digital porque a gente não consegue selecionar a temperatura exata, tá? A gente tem um banco em couro, um acabamento que é bacana, é ok, é o que você espera. E aí eu acho que talvez se eu fosse falar sobre esse carro de forma bem resumida, ele é exatamente o que você espera. Ele não é um carro super potente que vai te dar esportividade ao extremo, mas ele também não é devagar. Ele não tem um acabamento super macio de um Mercedes-Benz, mas ele não tem o plástico de um Kwid, por exemplo, que é um plástico mais simples. É um carro mais barato também, então naturalmente vai ser mais simples. Ele não é um carro pequeno, mas ele não é gigante. Ele cabe 5 pessoas com tranquilidade e tem bastante espaço no porta-malas, mais do que os outros. Mas não é gigantesco igual um SUV. Ele é compacto para estacionar nas vagas, mas também não é minúsculo como um Dolphin Mini. Então, na verdade, ele é exatamente o que você quer que ele seja. Um bom carro urbano compacto para andar de forma confortável e segura na cidade. Na estrada você consegue rodar também, o alcance é bom. Bacana que esse carro tem tração traseira, então a tocada dele é mais interessante, ainda que a direção seja bem anestesiada. Ela tem uma folguinha, ela é bem anestesiada. É um carro 100% focado no conforto, zero esportividade. Então é um carro dos maiores moldes chineses de ser um carro um pouco mais anestesiado. É um carro que tem uma suspensão mais macia, muito mais macia do que, por exemplo, a gente tem em um Geely 5, que é o SUV. Aqui a gente tem um carro que ele é mais molão, mais de boa, sabe? Aquela coisa mais pro conforto, tranquilidade. É isso que a gente encontra aqui. Não espere encontrar esportividade. Mas quando você olha para esse carro, você já não imagina que ele seja esportivo mesmo. Ele não tem cara de um carro esportivo. E aí no final é o que eu falei. Ele é o que você imagina que ele é. Quando você olha para esse carro, você tem um ideal sobre ele. Ele é isso que você imagina. Ele é isso que você pensa. Ele não é mais, ele não é menos. Ele é exatamente o que a gente espera. Isso é ótimo. Na verdade, algumas coisinhas é até mais do que a gente espera. Porque a gente não espera que ele vai ter esse espaço interno e esse porta-malas. A gente não espera. Então ele surpreende sim, até na verdade em alguns quesitos. Mas de equipamentos, tudo mais, ele é o que deveria ter para esse carro. É o que o preço cobra, ele é um carro justo, um carro muito legal. E é um carro que serve muito bem para São Paulo, para centros
em cidades brasileiras, enfim, é um carro bem bacana mesmo, eu acho que vale a pena. Eu levaria o Max por 13 mil reais a mais, mas se você quiser dar uma economizada, leva o Pro, porque ainda assim é um carro que vale muito a pena, ele é muito completo, muito completo. Não é um carro básico de entrada, assim, na verdade seria como se fosse uma versão intermediária. Até daria pra fazer uma versão mais básica que essa aqui, mais barata. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá aquele like, não deixa de se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho de notificações para você ser notificado a cada vídeo postado. Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.